Quero deixar 2 versículos no livro de 2 Reis, ratificando 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 e 5. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4 e 5. Está escrito: ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou e se assentou debaixo de um junípero e pediu por si para que pudesse morrer e disse: basta agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo de um junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Graças a Deus. Nós acabamos de ler primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo o 4 e o 5. O texto em apreço, ele é muito conhecido em nosso meio, haja vista que o texto narra a história de um profeta chamado Elias. E todos os cristãos, todos sabem pelo menos alguma história deste homem, o qual foi um autêntico profeta enviado da parte de Deus. Ora, nós vemos aqui que a história de Elias, ele começa quando o rei Acabe, que era um rei de Israel, ele estava governando sobre Israel. E a história nos diz que Acabe, quando ele reinava sobre Israel, ele escolhe uma mulher para se casar com ele, mas todavia não era do agrado do Senhor Deus, o Eterno. Por quê? Porque a mulher a qual Acabe havia escolhido não era da sua parentela, não era da sua tribo, não era do povo de Israel. E um dos requisitos o qual Deus cobrava do seu povo era para que nenhum se casasse com ninguém que fosse estranho, fora da sua terra, fora de Israel, para que não fosse o caso de desviar da presença de Deus, apresentando outros deuses para o povo de Israel. Mas Acabe, ele não teve zelo, não teve temor, não teve cuidado e não deu ouvido nem a atenção à lei de Deus, à palavra de Deus, tornando-se um dos piores reis de Israel. Acabe, ele se tornou um dos piores reis da nação de Israel por não ter zelo com a palavra do Senhor. Acabe, ele desprezou a voz e a palavra de Deus. Em primeiro lugar, quando ele vai buscar para si
uma companheira, uma mulher para que lhe fosse idônea, ele acha a Jezabel, certamente por causa de política entre nações, para manter o elo entre as nações, ele se casa com Jezabel para que não rompesse relações internacionais entre a sua nação e a nação vizinha. E então, casando-se ele com esta mulher, Jezabel, ela era uma princesa de lá da Fenícia e também sacerdotisa de Baal, Astarote e também Azera. E então, casando-se ele com esta mulher agora, ela coloca dentro da nação de Israel deuses pagãos para desviar o povo dos caminhos do Senhor. Ora, o povo sabia que quem havia tirado eles do Egito foi o eterno Deus. Só que quando Jezabel, ela se casa com Acabe, ela chega para a nação de Israel e diz: quem vos tirou da terra do Egito? E a nação de Israel respondia: quem nos tirou da terra do Egito foi o nosso Deus, com asas de águia, ele nos resgatou, o seu povo hebreu, de lá do Egito. E então ela tenta perturbar o povo de Israel, ela tenta atrapalhar o povo de Israel, a deixar em dúvida que quem havia os tirado de lá do Egito foi Baal. E então o povo começou a cochear em dois pensamentos, ou seja, tiveram dúvida de quem os havia tirado da terra do Egito. E então Jezabel dizia: quem vos tirou da terra do Egito foi Baal. E a partir daquele momento, o povo começou a adorar a Baal. Jezabel, ela desvia a nação dos caminhos do Senhor. E então, quando o povo está ali totalmente desviado, afastado da presença de Deus, o governo está decaído nas mãos de Acabe. O governo agora está arcaico, está decaído, está sem solidez. E então o povo, distanciado da presença do Senhor, foi nesse momento que Deus, ele dos altos céus, olha para a sua nação, a qual havia resgatado de lá do Egito, e vê o povo adorando a deuses estranhos, e Deus só lá de cima olhando. É porque existem momentos em nossas vidas, ou determinada situação, que a gente acha que Deus, ele perde o controle da situação. Está ali Acabe, Jezabel, pintando e bordando, decalcando 7, borrando 8, desfazendo 9 e pintando 10. E Deus só lá, sentado no seu alto e sublime trono, só olhando Acabe e Jezabel. E então, quando Deus, ele olha aquela situação, ele diz: pronto, chegou a hora de eu dar um basta. É porque Deus, ele é longânimo, e muitas pessoas não entendem esta longanimidade de Deus. Ou seja,
ele é tardio em irar-se. O homem peca, Deus perdoa. O homem peca, Deus perdoa. O homem cai, Deus perdoa. O homem se desvia, Deus perdoa, porque ele é longânimo, ele é tardio em irar-se. O amor de Deus é um amor diferente do amor da humanidade. É um amor diferente do amor do homem. É porque o amor de Deus é um amor ágape, é um amor ilimitado, é um amor sacrificial, é um amor que não tem limite. E então por isso que Deus, ele é longânimo. Ele estava dando tempo para Acabe se arrepender. Ele estava dando tempo para que Acabe tomasse uma posição e desse um basta. Mas muito pelo contrário, Acabe, ele ia de mal a pior. Pronto, foi nessa situação histórica que Deus, ele agora vai bradar. Chegou o momento de Deus dar o basta. E então ele levanta um homem com ministério de fogo, um homem autêntico, um homem destemido, um homem que não tinha temor, um homem que quando Deus mandava ele fazer, ele fazia. Eu sempre costumo fazer essas duas comparações, ou não, mostrar essa divergência entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote, ele era um homem de Deus, que era um mediador entre o povo e Deus. O sacerdote, ele ouvia a voz do povo, peneirava, filtrava e levava para Deus e fazia clemência para que Deus não destruísse a nação. O sacerdote, ele era um homem de Deus para perdoar o pecado da nação decaída. Só que o profeta já era diferente do sacerdote. O sacerdote ouvia o povo, ouvia o perdão, a súplica do povo e levava para Deus. Já o profeta era diferente. Já o profeta, ele não queria papo com o povo, ele não queria ouvir a nação. O profeta, ele estava com seus ouvidos aguçados para ouvir a palavra e a voz do Senhor. E então esse era Elias, um profeta de fogo, um profeta autêntico, que ele mandava, que ele falava tudo que Deus mandava ele falar para Acabe, para Jezabel e para a nação que estava afastada do caminho do Senhor. E então, para confrontar a política de Israel, para confrontar a monarquia de Israel, Deus tem que levantar mesmo um profeta de fogo, que é Elias. E então Elias, ele já surge na história de Israel, já adulto. Qual é a infância de Elias? Não sei. Qual é o nome do pai de Elias? Também não sei. Qual é o nome da mãe de Elias? A Bíblia não diz. Qual é o parentesco de Elias? Também a Bíblia não revela. A Bíblia só diz que Elias aparece adulto, já com o chamado de Deus, profetizando e também confrontando a monarquia de Israel. E então, enquanto está ali Jezabel e Acabe naquela farra lá em Israel, então aparece de prontidão, já aparece do nada Elias, chega até Acabe e diz: mas que bagunça é essa aqui em Israel? O Deus que nos tirou da terra do Egito não foi Baal, não foi Azera e nem foi Astarote. O Deus que nos tirou do Egito foi o Deus Jeová, o eterno Deus,
que com suas mãos, como asas de águia, nos resgatou de lá do Egito. E então ele chega para Acabe e diz: o profeta é aquele profeta autêntico, ele já entra abusado mesmo, ele já faz a curva em cima de 220, chegando para Acabe e dizendo: ora, assim como vive o Senhor, e em cuja presença eu estou. O profeta, ele tinha intimidade com Deus. O profeta, ele tinha intimidade com o eterno Deus de Israel, ao ponto dele profetizar e dizer: segundo a minha palavra, não descerá chuva sobre a terra, nem sequer orvalho, segundo a minha palavra. Ele dá as costas para a monarquia, bate em retirada e sai. Eu imagino Acabe olhando, dizendo assim: quem é este homem? Não sei de onde ele é, eu não sei quem é a mãe dele, não sei quem é o pai dele, eu não sei de onde ele veio. A Bíblia diz apenas Elias, o tesbita de Tisbe. E então ele dá as costas para a monarquia e sai. E então, a partir daquele momento, cerrou os céus, e não caiu dos céus chuva sequer, nem também ao menos orvalho sobre a terra. E então sobreveio uma grande seca sobre Israel. Por quê? Porque não havia mais chuva. Mas o que me chama a atenção é a provisão de Deus. Deus, ele é um Deus de provisão. Deus, ele é um Deus zeloso. Como dizia o nosso saudoso pastor presidente Zeneco, Deus, a quem ele chama, ele envia. A quem ele envia, ele cuida. E Deus cuida mesmo dos seus. A quem ele cuida, ele também exige. E eu vejo aqui o cuidado de Deus para com o profeta Elias. Deus tem zelo pelo profeta. Deus, ele cuida do seu servo. E ele diz: vai até o ribeiro, e lá você irá beber água. Senhor, eu vou só encher a barriga de água? Eu vou passar fome. Eu profetizei que não havia água, e então só vou beber água do riacho, e depois a água vai acabar. E o que será também na minha vida? Não. O profeta confiou em Deus, e Deus disse: vai até o ribeiro, e lá tu beberás água. Senhor, e o que eu vou comer de manhã? Não te preocupas, porque eu dei ordem. Isto é bonito. A Bíblia me chama a atenção. Eu sou amante da Sagrada Escritura, porque a Bíblia diz: eu ordenei aos corvos que te sustentem. Olha, vê só, Deus fez corvo de garçom, fez corvo virar garçom. De manhã os corvos irão sobrevoar sobre você, e ele irá soltar, ele irá mandar para você pão e carne. É esse o Deus que a igreja serve. E durante a tarde, Senhor, à tarde, tu também não se preocupa, porque eu dei ordem aos corvos. De manhã eles irão mandar para ti pão e carne, e você vai beber água da fonte do ribeiro. E à tarde também eu vou enviar pão e carne, mas eu vou te sustentar. Vemos aqui a providência, a provisão, o cuidado que Deus ele tem para com os seus servos. E então Deus, ele é Deus de providência. Ele cuidou do profeta Elias, mas o tempo se passa, e quando o tempo se passa, por não chover mais sobre a terra, segundo a palavra do profeta, o que é que ocorre? O rio, ele começa
a secar. Seca, seca e seca. Aí o profeta diz: mas Deus, tu disse que ia me sustentar, agora acabou a água, eu vou comer o quê? Mas Deus, Ele sempre tem algo novo para a tua vida. Deus, Ele é Deus de provisão. Não temas. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus são como chama de fogo. Aonde você estiver, o estado que você estiver nos assistindo, aonde você estiver, a palavra de Deus diz que os olhos de Deus são como chama de fogo. Aonde você estiver, Deus, Ele está lhe enxergando. Ele não perdeu o controle da situação. Você não saiu da visão de Deus. E então Deus diz: olha, já que a água se acabaram aqui do ribeiro, você não se preocupa, porque eu já preparei uma mulher para ela te sustentar. Olha que maravilha que Deus disse ao profeta: eu preparei uma mulher, a viúva de Sarepta, e ela vai te sustentar. Não se preocupe, você vai chegar lá, vai beber água, vai comer bolo assado. Que maravilha, que Deus de provisão. Até bolo Deus manda. Deus mandou para o profeta. Aí a palavra de Deus diz que o profeta, ele sai dali do ribeiro, sai do ribeiro e vai até a viúva de Sarepta. Quando ele chega lá, ele encontra uma mulher. Quando ele encontra aquela mulher, ele diz: ei mulher, dá-me aqui um bocado de água. Aquela mulher dá água ao profeta. Quando o profeta sacia a sua sede, que ele estava sedento, estava com sede, quando ele sacia a sua sede, mata a sede, bebe aquela água, aí ele chega para aquela mulher e diz: dá-me de comer. E aquela mulher, ela prontamente diz: a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho, um punhado de farinha na panela e também um restinho de azeite na botija. Ou seja, ela tinha pouco, mas tinha reserva. Nós tiramos aqui uma lição: nós podemos ter pouco, agora nós temos reserva. E ela disse mais: a tua serva só apanhou aqui 2 gravetos, eu irei fazer bolo com esta farinha, com este azeite, eu irei comer, irei dar ao meu filho, nós comeremos e morreremos, porque nós não temos mais nada para comer, para nos saciar, para matar a nossa fome. Ora, aquilo ali eu vejo um teste de fé, uma prova de fé, porque o profeta chega para a viúva e ele diz à viúva: você tem aí 2 cavacos, 2 lenhas que você apanhou aí no terreiro. Você vai fazer o fogo, vai fazer o bolo. Ao invés de você comer e também dar ao seu filho, você vai dar primeiro ao profeta, ao homem de Deus. Nós vimos aqui um ato de fé. Aquela mulher, ela faz o bolo, assa aquele bolo e vai dar ao profeta. E ela calada estava, calada ela ficou, porque ela cria no milagre. Estava faltando tudo em sua casa, estava faltando tudo em sua residência. Nos dias atuais, ela devia a todo mundo, estava faltando tudo em sua casa, mas o profeta disse: dê o bolo primeiro a mim, porque a partir de hoje a farinha não faltará em tua casa, nem o azeite na tua botija. A partir desta data, eu acho bonito, porque Deus, Ele é um Deus de provisão. Deus, Ele é um Deus de milagre. Deus, Ele ainda continua operando. E quando acontece ali aquele milagre, o profeta sai dali. E enquanto o profeta sai dali, num espaço de tempo, Acabe estava procurando
a Elias. Elias estava lá no ribeiro e Acabe lá aperreado procurando Elias e não acha. Elias foi lá para a viúva de Sarepta e Acabe procurando Elias e também não acha. Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus, Ele é o Deus que guarda. Deus, Ele é o Deus que protege. Deus é Ele que protege a tua vida. O livramento que sobrevém na tua vida é da parte de Deus. É Ele que dá livramento, assim como Ele deu ao profeta Elias. E então, quando Acabe manda os capitães e os soldados procurarem Elias, que acham Elias, e Elias chega até Acabe e Jezabel. Acabe chega para Elias e diz: és tu o perturbador de Israel? Prontamente Elias, ele responde a Acabe: o perturbador de Israel, Elias, é você, Elias, é a sua casa, Elias, que perturba Israel, que desvia o povo dos preceitos do Senhor, que desvia o povo dos caminhos do Senhor, dos estatutos, da lei, dos mandamentos de Deus. E então ali Elias, ele faz um desafio a Jezabel. Ele reúne ali os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas de Azera e Astarote, ou seja, 850 profetas. Elias, ele desafia, e quando Elias chega a fazer aquele desafio, o desafio de fogo, e Deus, ele responde com fogo, porque o profeta é de fogo, Deus é de fogo, o pregador é de fogo, a igreja é de fogo, o pastor da igreja é de fogo, nós marchamos no fogo, a igreja anda no fogo, e a igreja vai subir no fogo. Oh, glória a Deus! E Deus, ele responde com fogo a oração de Elias, que diz: ó Deus, é uma das orações mais rápidas, por que não dizer uma oração relâmpago? Ó Deus, fique hoje sabido ou sabedor que tu és Deus aqui em Israel, e não Baal, e nem Azera, e nem Astarote, mas tu é Deus aqui sobre a nação de Israel. Ora, e então, nesse espaço de tempo, quando Deus responde isso, responde a Elias com fogo, e Elias ali, ele se bate em retirada. Capítulo 19, foi o capítulo o qual eu li. A Bíblia diz que quando Elias desafia esses 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera ou Astarote, aí a palavra de Deus diz, capítulo 19, e o versículo 1 de 1 Reis: e Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Versículo 2: e então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses, se a outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida, Elias, como a de um deles, dos profetas de Baal e de Azera. E então ali Jezabel, ela ameaça o profeta Elias. Já o versículo de número 3 diz: e quando ele viu aquilo, ele se levantou e foi para escapar com a sua vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ora, há alguém que diga que Elias, ele teve medo de morrer? Outros pregadores dizem que Elias teve medo de Jezabel. Eu
já vou para outra linha. Eu vejo aqui que, quando a palavra de Deus diz que o profeta escapou, nós vemos aqui que a palavra escapar quer dizer livrar-se de uma situação desagradável. E então, no meu entendimento, o profeta, ele não teve medo de morrer, nem muito menos medo de Jezabel. Então o que foi que se passou na cabeça do profeta, que a palavra diz que ele escapou dessa situação desagradável? Ou seja, o profeta de fogo, ele achou desagradável morrer, padecer na mão da rainha Jezabel, rainha da Fenícia, casada com Acabe, mulher esta que era sacerdotisa de Baal, Azera e de Astarote. Ele achou desagradável morrer na mão desta mulher. Por que é que eu digo que ele não teve medo da morte e nem de Jezabel? Porque o versículo de número 4 diz: e ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. Ora, Elias, ele não só foi para o deserto, a palavra diz que ele foi para dentro do deserto, no seio do deserto, no centro do deserto. E então, aqui diz que quando ele vai andando, caminho de um dia, nós vemos que o deserto, ele tem escassez de vegetação. No deserto tem escassez de sombra, e ele vai até o seio, até o meio do deserto. E quando ele chega no meio do deserto, ele acha um zimbro. Logo então, para finalizar, eu coloco um título, um tema nesta mensagem: Elias e o zimbro. E então, quando ele vai e anda pelo deserto, ele encontra um zimbro. Deserto não é lugar de crente morrer. Deserto não é para você morrer. Ah, pregador, só eu sei o que eu estou passando. Sim, o mistério é entre você e Deus. O deserto não é para você morrer. O deserto é para você obter, para você angariar experiência com Deus, para você ficar mais íntimo de Deus. Deserto não é para crente morrer. Deserto é para o crente ter intimidade com Deus. Deserto é para o crente se aproximar de Deus. Deserto é para o crente ter experiência com Deus. Deserto é para fortalecer a fé do cristão. E enquanto ele anda para o seio do deserto, caminho de um dia, ele encontra um zimbro. E então, quando Elias, lá no seio do deserto, que ele encontra um zimbro. Ora, o que é o zimbro? O zimbro era uma pequena árvore. Ela não tinha tão grande estatura, tão altura, tão muito grande. Era uma árvore de tamanho mediano. E então, quando ele encontra aquele zimbro, aquela árvore no meio do deserto, a palavra de Deus diz que ele se deitou. E enquanto ele se deita ali, por isso que eu digo que ele não teve nem medo da morte e nem de Jezabel, porque quando ele encontra um zimbro e ele se deita, ele pede a morte a Deus. Ele faz uma oração. Quando Elias encontra o zimbro, ele fica debaixo do zimbro. Ele senta debaixo do zimbro. E ele se deita debaixo do zimbro. Ora, a temperatura no deserto não é muito bom.
Porque a temperatura no deserto não é muito boa. Porque existe uma variação de temperatura. Ele andou caminho de um dia. E segundo alguns especialistas, eles chegam a dizer que a variação de temperatura no deserto, ela chega à noite e tem uma queda de 0 graus. E durante o calor do dia, chega a temperatura de 40 graus. Tem esta variante. E quando ele chega ali, debaixo daquela árvore, ele achando aquele zimbro, porque Elias, ele acha o zimbro? Porque todos nós, em nossa trajetória cristã, encontramos um zimbro. É debaixo do zimbro que a gente tenta se abrigar, procurando a sombra e não acha. Deita para cá, não tem sombra. Deita para lá, não acha sombra. Se vira para um lado, se vira para o outro, tenta se acomodar e não acha sombra. Todos nós temos um zimbro em nossa vida. Se é um obreiro, ele tem um zimbro em seu ministério. Se é um irmão, ele tem que ter um zimbro em seu ministério. Lembrando que o zimbro não é para sempre em nossa vida. O zimbro é só momentâneo. É só um pouquinho de tempo em tua vida. O zimbro, ele é passageiro. Todos nós passamos pelo zimbro, mas ele não permanece na nossa vida. O zimbro, ele é passageiro. E quando Elias, ele tenta se abrigar naquele zimbro, tentando achar uma sombra para dormir, para descansar. Aí a palavra de Deus diz que ele faz uma oração. Veja que ele não tem medo da morte. Quando ele escapa de Jezabel, não é com medo de Jezabel nem da morte. Ele não queria morrer por uma mulher pagã, uma sacerdotisa. E ele prefere, ele escolhe. Se for de morrer, eu vou morrer. Agora eu quero morrer pela mão do meu Redentor. Pela mão do autor da minha vida. Aquele que me deu fôlego na minha vida. Ele se deita e faz uma oração e diz: ó Deus, ó Deus, basta. Quantas e quantas vezes você tem atravessado o deserto, tem chorado, chegado debaixo de um zimbro e tem dito a Deus: ó Deus, basta. Basta, Senhor, tire agora a minha vida. Mas nesta manhã, Deus está dizendo para você: não é tempo de morrer, não é tempo de parar, e nem é tempo de ficar debaixo do zimbro. É tempo de arregaçar a manga, entrar no campo de batalha e guerrear e pelejar, porque muito longa é a caminhada em tua vida. Não é tempo de morrer, não é tempo de parar, não é tempo de esmorecer, é tempo de se levantar. Quando ele diz: basta, a Bíblia diz: e Elias dormiu. Dormiu debaixo do zimbro. Que sono profundo. Dormir no seio, no coração, no centro, no meio do deserto.
debaixo de uma árvore, um local desconfortável. A Bíblia diz que Elias dormiu. Prontamente Deus mandou um anjo. E nesta manhã, Deus ele manda o anjo ao teu favor, para te dar livramento. A Bíblia diz que Deus mandou o anjo tocou em Elias e disse: levanta-te. E nesta manhã Deus está dizendo a você: levanta-te, levanta-te. Quando o anjo diz levanta-te, que Elias se desperta, aí já está ali na cabeceira de Elias uma botija de água e lá pão assado ainda sobre a brasa. Que maravilha! Elias, ele bebe um bocado de água, come um pedaço de pão e torna a dormir de novo. Que comida mais gostosa! A comida estava tão boa que depois que Elias saciou, ele voltou a dormir de novo. Aí o anjo vem de novo. A Bíblia diz que o anjo toca em Elias, tocou em Elias e disse novamente: levanta-te. Nesta manhã Deus ele está dizendo a tua vida. Nesta manhã, em meio às dificuldades, em meio às intempéries da vida, em meio às tribulações da vida, em meio às situações erradas, em meio às adversidades, Deus está dizendo a você nesta manhã: levanta-te. Deus ele está dizendo a você: levanta-te, não é tempo de pedir parar. Levanta-te, levanta-te. Ele está dizendo: levanta-te. Andará badabacé. Checalá badabassúbria. Deus ele está dizendo a você no término desta manhã: levanta-te, bebe desta água que é a palavra de Deus. Aqui tem palavra, aqui tem Bíblia, aqui tem graça e aqui tem azeite e unção. Deus ele está dizendo: levanta-te, bebe desta água, come deste pão, levanta-te e anda, porque muito longa é a tua caminhada. Não é tempo de parar, não é tempo de esmorecer, é tempo de marchar, é tempo de você seguir avante, é tempo de prontidão. Os dias são maus, estamos atravessando esta época pandêmica. Quantos parentes não morreram? Andará badabacé. Quantos amigos não morreram? Quantos obreiros não padeceram? Quantos não foram à sepultura em meio a este período pandêmico? Mas Deus ele me trouxe aqui e manda eu te dizer: levanta-te, levanta-te, beba desta água, coma deste pão, porque muito grande é a tua caminhada. Ah, Deus, eu recebo graça nesta manhã, para dizer que você não morreu, porque Deus é contigo. Deus tem a chamada em tua vida. Eita Deus! Ah, Jesus! Manacanto, Tuple proflas. Aonde quer que você esteja nos ouvindo por este canal Adérrio Largo, Deus está abençoando a partir de agora a tua
tua vida, assim como Deus foi na vida de Elias. Ele foi providência, Ele foi proteção. Nesta manhã, Ele é providência, Ele é proteção. Não é tempo de morrer, é tempo de se levantar e marchar, porque mulanga é a caminhada, a chamada de Deus em tua vida. Todos nós temos um símbolo. Ah, pregador, porque eu estou passando por essa dificuldade. Fica tranquilo, o símbolo é apenas um tempo em tua vida. E para finalizar, eu digo a você nesta manhã, com toda a propriedade, como diz o meu pastor Arnóbio, com toda a propriedade, eu digo para a tua vida, vai passar, vai passar, vai passar, em nome de Jesus. Você que quer aceitar Jesus, que Deus falou com você nesta manhã, pregador, estou desempregado. O Deus que eu sirvo é o Deus que opera. Fui pregar numa igreja. A gente conta que os dias são difíceis e que nós temos que pregar a palavra de Deus. Só que nós estamos aqui não é para amaldiçoar o povo, muito pelo contrário, estamos aqui é para abençoar. Eu estava pregando a Kennedy, aí eu disse, Deus vai abrir porta de emprego no domingo, hein? Quando foi na terça-feira da congregação que eu preguei, mandaram um zap para mim, presbítero São Rafael, pô não, por isso que eu prego bênção. E eu vou pregar maldição para o povo de Deus, é? Eu prego bênção mesmo. Eu prego a palavra e prego bênção. Aí eu disse, Deus vai abrir a porta de emprego. A igreja disse amém. Eu disse no domingo. Quando foi na terça-feira, mandaram um zap para mim. Olha, Deus já está começando a abençoar aqui a igreja. E já chegou aqui o irmão. E já a empresa já ligou. E já pediram a carteira dele de trabalho para assinar a carteira de trabalho dele. Nós iremos orar. Eu vi as mensagens, pessoas pedindo oração para Deus curar e para Deus abrir porta de emprego. Deus vai curar e Ele vai abrir porta de emprego. Por quê? Porque viva é esta palavra. Quem quer aceitar Jesus, vai lá, a Rio Largo e diga, sim, eu quero aceitar Jesus. Já fui comunicado que uma vida aceitou a Jesus. Olha, a palavra de Deus diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Que maravilha. Então hoje eu estou feliz porque uma vida aceitou a Jesus. Que maravilha. Se você quer Jesus, quer aceitar Jesus, quer uma mudança radical em sua vida, você diz sim, eu quero Jesus. Você diz, pregador, ore por mim, e nós iremos orar pela tua vida, para Deus te salvar, te libertar, curar e também abrir porta de emprego, em nome de Jesus. Aonde você estiver, coloca lá, sim, eu quero Jesus. Eu vi que tem pessoas do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Pernambuco, pedindo cura, pedindo libertação, pedindo porta aberta, porta de emprego. E Deus, Ele vai abrir porta de emprego. Se prepare para o telefone tocar. Foi isso que eu disse domingo. Quando foi na terça-feira, o irmão disse, o irmão Alex, de lá do Jardim Petrópolis, disse, o irmão já ligou aqui e já pediram a carteira para assinar. Que maravilha, é esse Deus que a gente serve. Amém? Nós iremos orar. Dr. Anderson Góes está aqui ao meu lado. Nós iremos orar para Deus abençoar a tua vida. E hoje, Deus, Ele te respondeu, porque Ele é fiel. Dr. Anderson Góes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória.